Bom dia e boa tarde para quem for ver o vídeo à tarde. Portanto, vamos agora falar da derrota do Sporting, não é? Os prós e os contras que houve nesta partida, na minha opinião, como é óbvio. Tentando perceber o que é que aconteceu à equipa, o que é que a equipa conseguiu fazer de positivo, o que é que a equipa fez de negativo. Falar de algumas questões que estão no ar em relação ao Sporting, sem grandes demoras. Portanto, isto basicamente foi a forma como o Sporting e o Dortmund entraram na partida, certo? Ah, Uma das coisas que eu mais gostei do Sporting na primeira parte, obviamente falámos da segunda parte, é um bocado mais complicado, foi a questão de quando o Sporting tinha a bola, certo? Quando o Sporting tinha a bola, temos uma bola, por exemplo, bola no Saint Just, vamos imaginar. No momento em que, por exemplo, De Base baixasse, Trincão baixava no terreno, ok? Trincão baixava no terreno, por exemplo, havia um recuar do Trincão no terreno para ter liberdade de criação. Por exemplo, falando do Trincão, em que Debasse baixava, por exemplo, ao corredor direito, Dioman, Just, e havia este espaço de Trincão. Fresneda, por exemplo, atacava zonas interiores e Kenda ficava mais aberto na ala para tentar forçar a questão do 1 para 1. Já no lado esquerdo, se procurava outro tipo de coisas. Eu disse-vos que a organização defensiva do Dortmund é algo debilitada e isso foi um bocadinho demonstrado na primeira parte. Ahm, a transição defensiva do Dortmund também não é melhor. Por exemplo, no corredor esquerdo, quando a bola, por exemplo, entraria num Saint Just, ou quando, por exemplo, em vez de baixar De Bast, por exemplo, fosse um Simões a baixar um bocadinho mais no terreno, o Sporting conseguia fazer aqui um triângulo entre Simões, por exemplo, Just e Mateus Reis, em que a bola poderia muito bem entrar em Mateus e avançar no terreno depois sem bola, depois de a libertar, porque Ryerson tinha sempre desvantagem perante Max e Mateus Reis na questão de estar constantemente exposto no 2 para 1, porque ADM não era um jogador que baixasse muito, aliás, peço desculpa. Outra questão do Sporting, pecou um bocadinho na decisão. O Sporting recuperou algumas bolas quando o Dortmund estava na sua fase de construção. Quando o Dortmund estaria na sua fase de construção, eu sei que isto aqui demora um bocadinho mais, mas tem que ser, amigos. Temos que, né, para explicar aquilo que eu penso. O Dortmund tentava muitas vezes, por exemplo, injetar a bola no Guirassy entre linhas. Ok? E a bola alguma destas vezes entrou no Guirassy entre linhas. Mas ou foi muito bem atrapalhado por Saint Jessica, que fazia muitos bons acompanhamentos, mesmo que a bola entrasse à ADM, não haveria propriamente vantagem para o Dortmund para aproveitar o espaço e a lateralização do jogo. Ou então, muitas vezes, tu tínhamos, por exemplo, a subida do Ryerson, mas havia sempre uma boa entreajuda de base que muitas vezes recuperou bolas aqui no corredor direito. No corredor esquerdo, peço desculpa. No corredor esquerdo. De base nesse aspecto de fazer quase como ajuda às alas quando o Dortmund tentava explorar essa mesma vertente. Teve muito bem nesse aspecto. Ok. Onde é que o Sporting depois, por exemplo, pecou ofensivamente? Nos lances que o Sporting criou, relembrar aquele lance em que o Maxi consegue fazer aqui o 2-1 com o Mateus Reis e faz o cruzamento. O lance em que o Ar ataca muito bem o corredor e faz o cruzamento atrasado. O Sporting pecou sobretudo na questão da tomada de decisão no último terço. Ou o último passo não entrava, ou a chance de finalização não era tomada de forma correta. Temos aquele lance em que o João Simões aparece aqui com toda a possibilidade de visar a baliza em melhores condições e o remate acaba por ser mal. Lá está o lance do Arder. O lance que o Arder aparece aqui a fazer um primeiro posto, mas deixou-se antecipar. Ou melhor, há um grande corte também do Henrique, vamos também ser justos. Porque o Sporting foi conseguindo ter algum ascendente. O Sporting, por exemplo, com bola, no corredor esquerdo, lá está, falando muito no corredor esquerdo, o Sporting conseguia, e muito bem, criar algumas vantagens. Lá está, repito, a ADM não é um jogador que defende muito. O próprio Guita no corredor direito também não, mas o Sporting fazia uma coisa diferente no corredor direito. Era o Fresneda a vir dentro para permitir um 1 para 1 do Kenda, quer individual, quer na tomada de decisão a nível de passe. Okay? Na esquerda era um bocadinho mais o overlap de Mateus Reis, ou então aproveitar o bom jogo interior do Maxi, que foi criando alguns problemas. Relembrar que o Maxi manda uma bola à trave nessa questão, vindo nessa mesma vertente, explorando um bocadinho mais o espaço interior. Onde é que o Sporting defensivamente teve bem? Lá está, aquela questão de impedir que Irassi conseguisse receber e virar com grande facilidade, servindo quase de pêndulo
do jogo ofensivo do Dortmund, impediu que as alas tivessem algum tipo de perigo, quer por ADM, quer por Gittens, porque o Sporting mais ou menos foi controlando bem, tendo a ajuda dos extremos, quer Kenda na primeira parte à direita, nesta zona, quer o Maxi à esquerda. Tirou a influência de Brandt e de Pascal Gross. Sabitzer era o médio que baixava mais para construir, mas nunca foi diferenciador nesse aspecto. O que é que mudou na segunda parte? O que mudou na segunda parte é que o Dortmund começou a pressionar melhor a saída do Sporting e começou a condicionar muito melhor o que o Sporting queria fazer desde trás, com bola, certo? E foi aí que o Sporting começou a perder o jogo. Pela intensidade com que o Dortmund apresentou e mais acerto na pressão quando o Sporting tinha bola nos centrais. Eu sei que estou a fazer isto do lado errado do campo, o Sporting atacou da esquerda para a direita, mas vocês vão perceber. A bola estava, por exemplo, em 7 just. Mesmo se Sebastião baixasse para uma linha 3 e Fresneda subisse para mais zonas interiores ao Maxi, o bloco do Dortmund estava muito mais coeso, as linhas muito mais juntas e um bloco muito mais em cima. E rapidamente o Dortmund conseguia ter bola. Outra coisa, o Brandt, quando o Dortmund tinha bola, o Brandt conseguiu aparecer muito mais nas costas de Simões e de Debast. E há uma coisa que eu não consigo perceber no Sporting, e isto já foi visível em alguns jogos com o Rui Borges, desde que ele chegou, que é a distância que fica entre a linha defensiva do Sporting, a última linha, e a linha de meio campo. Este espaço aqui. Este espaço que fica aqui existente. Onde ontem, por exemplo, apareceu Guirassy fortíssimo na segunda parte a ter esse tipo de movimentos. Há N lances que o Guirassy vem receber aqui à zona em que a linha defensiva do meio campo de Sporting está batida e Guirassy tem toda a vontade, o Sporting afunila porque tenta fechar o espaço do corredor central. Há um rude debate, há a reação de Simões, em que depois há toda a largura dada pelo ataque do Dortmund, ou para a direita ou para a esquerda, procurando muito o cruzamento, que já o tinha feito na primeira parte, mas não com tanto sucesso, e foi procurando muito isso na segunda parte, em que a linha defensiva do Sporting foi deixando sempre muito espaço. E outra coisa, além de muito espaço, a facilidade com que o Dortmund injetava a bola nos corredores e tinham à vontade para fazer não só a variação de flanco de um para o outro, como a bola aparecer nos corredores com grande à vontade para a tomada de decisão. O lance do primeiro gol é um exemplo disso, em que acho que é o Heissens que cruza, está completamente sozinho para fazer o cruzamento, que não faz grande sentido. O 2-0, o Gross já tinha feito o movimento interior, a bola ainda estava no flanco esquerdo. Ele foi andando, o Just erradamente é traído ao Guirassy para a faixa, certo? Fazendo com que fique aqui um espaço gritante, já não era Simões estava em campo, já estávamos com o Morita em campo, já tínhamos tirado o Arda, já tínhamos Iócaras e já tínhamos tirado o Mateus Reis, já era o Bragança assim, ok? Ficou aqui um espaço gigante, ok? Em que nem Debaste fechou este espaço, nem o Diomande. O Fresneda, quando tenta fechar o espaço, o Sport estava assim, ok? Assim é que é o correto. O Sport estava assim, em que vai aparecer, não estou em esse, o Grosse, e se não estou em erro, também vai aparecer o Svensson neste espaço. Em que Trincão vê o movimento, eles estavam do lado do caso, enganei-me, vê o movimento, mas já não tem pernas para fechar. Certo? O Sporting teve uma incapacidade gritante defensiva na segunda parte pela distância entre blocos. O Sporting não conseguiu pressionar da mesma maneira. E outra coisa, a saída do Arder para entrar o Jóqueras ainda prejudicou mais o Sporting, porque o Jóqueras não estava a conseguir condicionar a primeira fase de construção e a pressionar os homens do Dortmund como o Arder estava a fazer. O Sporting ficou pior que o Jóqueras em campo, e mesmo com o Morita, que também não conseguiu dar andamento ao meio campo, ao ponto do Sporting reagir. Certo que nós já estávamos a ver o que estava a acontecer na segunda parte, mas eu acho que, mesmo que a substituição fosse logo aos 55 minutos, eu acho que não adentaria de nada, exatamente pela vertente de a equipa não estava a conseguir ter solidez defensiva porque havia demasiada distância entre as linhas, entre a linha de meio campo, principalmente a linha defensiva, onde o Dortmund estava a começar a explorar esse espaço a belo prazer, com Brandt, com Guirassy a receber a bola e virar-se com grande facilidade. O primeiro gol é um exemplo disso, o segundo gol é um exemplo disso. E depois de outra coisa, quando entrou o 1-0, e o Rui Silva ainda foi lá salvando uns lances, quando entrou o 1-0, a equipa mentalmente foi-se abaixo. Então o resto do jogo foi completamente... Há a questão física outra vez, como é que a equipa de Sporting quebra tanto fisicamente?
O Gyökeres nota-se que não está na melhor forma física, ficou inclusivamente a fazer sprints no final do jogo. Portanto, lesionado ele não está, senão não ficava a fazer sprints. Portanto, há ali muita coisa que não está a bater certo. Eu percebo as críticas do Sporting, mas olhando só ao plano da questão da bola dentro do relevado, como é que uma equipa consegue fazer uns 45 minutos bastante aceitáveis e bons, e na segunda parte há uma quebra e uma discrepância tão grande para o que foi na primeira. Ahm, Será só mesmo questão física? Pá, certo é que o Sporting perdeu, tem a Liga dos Campeões praticamente arrumada, ahm, tem o campeonato e a taça para disputar. Não entrando um bocadinho na narrativa de que alguma malta anda a dizer que o Sporting, se lutar só pelo campeonato e pela taça, que é um mal menor. Temos que avaliar todo o contexto desta equipa desde quando a época começou até o dia de hoje, 12 de fevereiro, porque muita coisa passou por esta equipa pelo meio, mas percebo que os Sportingistas questionem algumas coisas que faz todo o sentido.